dia. Alegria estar com vocês, irmãos e irmãs, essa manhã. Para os que ainda não me conhecem, eu sou Joab. Para os que não me reconhecem, ou que não reconheciam, mas hoje podem reconhecer, com alegria estar aqui com vocês para celebrarmos juntos o nome do nosso Senhor. Eu quero cumprimentá-los e saudá-los com as palavras do salmista no Salmo 121, em que ele diz: eleve os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Com as palavras do salmista, nós iniciamos essa celebração, lembrando que a nossa salvação vem exclusivamente do Senhor. Não é a força do nosso braço, a nossa inteligência, não são os nossos méritos, mas é a graça e o favor de Deus nas nossas vidas, que nos mantém de pé, nos mantém vivos, firmes e fortes, e por isso nós podemos hoje também celebrar a salvação de Deus em nossas vidas e os seus feitos sobre nós, sabendo que tudo aquilo que Deus faz por nós é bom, sua bondade é fiel e dura para sempre nas nossas vidas. E é confiante nessa bondade, nessa graça, nessa salvação, que eu convido para termos um momento de oração. Convido aqueles que puderem a estar de pé, para nos apresentarmos diante do nosso Deus, confessando a Ele as nossas culpas, as nossas falhas, e clamando por seu amor e sua graça sobre as nossas vidas. Eu te convido a começar silenciosamente, individualmente, e em seguida nós oremos em comunidade. Oremos. Senhor, graças te damos, porque o teu amor e a tua bondade nos traz até aqui hoje, e o teu amor e a tua bondade tem nos fortalecido e nos mantido de pé todos os dias e momentos das nossas vidas. Nas nossas fraquezas e dificuldades, o Senhor é a presença fortalecedora, o Senhor é a presença consoladora, o Senhor é a presença que nos sempre faz lembrar também das nossas falhas e pecados, mas do teu amor que permanece sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Pedimos que o teu Espírito Santo derrame sobre os nossos corações a certeza, Pai, e a confiança de que tu nos ama incondicionalmente, e é crendo e confiante nesse amor que nós nos achegamos diante de ti, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, mas nós colocamos todos eles em tuas mãos, confiantes no teu perdão e confiantes na tua graça que mais uma vez se renova sobre as nossas vidas. Pedimos a Deus o teu cuidado, o teu amor e a tua palavra transformadora e regeneradora nas nossas vidas, nessa manhã e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. E nesse espírito de arrependimento, de contrição, nós também queremos louvar o Senhor. Podem se sentar enquanto cantamos.
escreveu o Evangelho de João, no capítulo 3, que Deus amou o mundo de forma tão grande, tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E é confiante nessa palavra que nós podemos orar, podemos cantar como nós cantamos, sabendo que essa obra graciosa de Deus começa de fato dentro dos nossos corações, não por causa do tamanho da nossa contrição, mas porque a obra começa no próprio Deus, no amor do próprio Deus. E por isso que nós podemos hoje ter a certeza e a garantia de que temos o perdão dos nossos pecados, temos a reconciliação com Deus e podemos desfrutar de todas as dádivas que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém. A primeira leitura bíblica para o culto dessa manhã, leitura do Antigo Testamento, se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 12 e os versículos de 1 a 4. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 4, a parte A do versículo, que fala do chamado de Deus a Abraão. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e logo foi com ele. A segunda leitura, que reflete também esse texto, está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, versículos 1 a 5, e também os versículos 13 a 17. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos de 1 a 5, e versículos 13 a 17. O apóstolo diz: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Versículo 13: não por intermédio da lei, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ainda cantemos mais um louvor, enquanto nos preparamos para a palavra e a pregação. Cidade do nosso Deus.
Texto para a nossa reflexão nesta manhã está no Evangelho segundo João, capítulo de número 3 e os versículos de 1 a 17. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitas o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós refletimos sobre aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, aquilo que Deus tem feito no mundo, e o nosso papel, ou aquilo que nos cabe diante do grande projeto de Deus para a humanidade, e do grande projeto de Deus especificamente para cada um de nós, para singularmente cada um de nós. Os 3 textos que nós lemos, e mesmo o Salmo que eu li no início, de certa forma falam de uma única coisa, de um único movimento. Desde a pergunta do salmista em perguntar de onde virá o seu socorro ao olhar para cima, ou ao chamado de Abrão, ainda Abrão, de sair da sua terra e do meio dos seus conhecidos, confiando apenas numa promessa, numa vocação, numa palavra dirigida a ele. E na explicação que o apóstolo Paulo dá desse chamado de Abraão, e de como Abraão de fato foi justificado e alcançou graça diante de Deus, não por causa do seu mérito ou obra, mas justamente pela capacidade de confiar em Deus. E toda essa narrativa, todas essas menções e palavras convergem para o texto do Evangelho de João, capítulo 3, do encontro de Jesus e Nicodemos, que representam 2 sistemas de vida, ou 2 formas de enxergar a relação com Deus, de enxergar a relação com a religião, de enxergar a relação com a palavra de Deus. Nicodemos é um religioso, um dos principais da sua religião, um dos mestres da sinagoga, um dos líderes da sinagoga. É alguém piedoso e devoto, alguém que serve a Deus, alguém temente a Deus.
Jesus é o próprio enviado, o Cristo, o Filho de Deus. Mas claro, nesse contexto, Jesus é um enigma para muitas pessoas. E Jesus é um enigma principalmente para quem cresceu dentro dessa herança, do legado da fé de Abraão. O legado da fé de Abraão é todo o povo de Israel, com todas as suas diversidades e com todas as tradições religiosas que nascem de toda a história dessa nação, de toda a sua constituição. E esse Nicodemos é um dos representantes desse legado, de alguém que quer manter o legado de um Deus que se revelou lá no passado e que guiou o povo para uma promessa, e ele está, de certa forma, interessado em continuar a vivência desse chamado, desse legado, dessa vocação que começou lá no pai da fé, em Abraão. E por causa disso, Nicodemos é um homem piedoso. E como todo homem piedoso, ele sabe que existe algo de extraordinário ainda para acontecer, porque essa é promessa de Deus. E Jesus, de alguma forma, representa uma espécie de abalo nas estruturas desse legado, dessa herança religiosa, de piedade, de devoção, porque Jesus traz novidades, traz palavras novas. Jesus parece relativizar aquilo que os religiosos da época estão fazendo, estão dizendo, estão ensinando. Jesus parece que traz uma mensagem um pouco diferente. Ele diz ser enviado de Deus, ele diz vir cumprir aquilo que a lei e os profetas anunciavam, mas ao mesmo tempo os guardiãos dessa promessa, dessa palavra, parecem não conseguir entender, compreender ou aceitar de bom grado aquilo que Jesus tem trazido e a forma como ele tem reinterpretado aquilo que já fora dito pelos profetas, aquilo que já fora dito por Moisés na lei, aquilo que já foi dito em todo o Antigo Testamento. E o motivo dessa confusão e dessa desconfiança, desse desconforto, não é outro senão um desconforto que permeia ou está presente no coração humano como se fosse algo essencial, que faz parte da constituição do ser humano como um ser pecaminoso, um ser que caiu, um ser que se afastou de Deus. A consequência do afastamento do ser humano de Deus, de alguma forma, é um certo sentimento de independência, um certo sentimento de valor próprio, de valoração das suas conquistas, dos seus esforços, daquilo que é possível construir com as próprias mãos, longe, de alguma forma, de certa dependência total e exclusiva. E isso constitui, de certo modo, a alma humana. E mesmo para as pessoas que desejam viver, ou que foram chamadas, tocadas pela palavra e desejam viver o relacionamento com Deus, mesmo essas não estão isentas de continuar tentado por esse sentimento de independência, por esse sentimento de valoração própria, de esforço próprio, de mérito próprio, de ver em si algum valor, de ver em si algo pelo qual se orgulhar. E na vivência da religiosidade, na vivência da fé, da piedade, esse orgulho ele nasce justamente na prática das boas obras, na prática da vivência, na prática de fazer coisas pelas quais o nosso coração de alguma forma se conforma em dizer: não, eu tenho algum crédito com Deus, eu tenho algum crédito porque eu tenho cumprido os ritos da religião, porque eu tenho cumprido ou tenho tentado cumprir aquilo que ela ordena, aquilo que ela prescreve para a minha vida. Então, de alguma forma, isso traz um sentimento de tranquilidade, por entender a si próprio como alguém que tem vivido adequadamente, alguém que é diferente daquele que não vive adequadamente. É justamente esses comportamentos ou essas práticas que diferenciam a gente dos demais, que diferenciam os justos dos ímpios dentro da nossa perspectiva. E essa é a tentação contínua e constante das nossas vidas, de sempre, de alguma forma, tentar encontrar em nós algum tipo de obra, algum tipo de prática que nos garanta algum tipo de diferencial
em relação a todos os demais. Esse é o sentimento de Nicodemos, e é com esse sentimento que ele vai até Jesus, que se apresenta como Messias, mas um Messias que diz justamente o contrário de todas essas preocupações das práticas religiosas. O Messias que anuncia o reino de Deus, que vem até o ser humano, ao invés de um esforço humano em busca do reino de Deus. Um anúncio de uma graça que opera tão somente por querer, desejo e benevolência de Deus, não por qualquer mérito humano. Isso de alguma forma descaracteriza todas as práticas, obras, ritos que o ser humano pode praticar. Toda a sua piedade, toda a sua devoção, de alguma forma ela é relativizada pelas palavras de Jesus. Por isso que Nicodemos vai até Jesus. De alguma forma é uma certa curiosidade para entender o que esse Messias está dizendo, mas também é um pouco de desprezo, é uma tentativa de fazer Jesus se desencontrar diante das suas próprias contradições e palavras. E por isso, quando Jesus é perguntado e é chamado por Nicodemos a ter esse diálogo, e a resposta de Jesus não é nada prática, é uma resposta abstrata. Ela aponta para algo que Nicodemos, como religioso, não consegue entender. Porque diante da perspectiva, da tentativa de viver um relacionamento com Deus, de viver bem diante de Deus, a resposta de Jesus é preciso nascer de novo. Ora, isso não é necessariamente uma resposta, isso não significa nada aparentemente, porque o que significa nascer de novo? O que isso representa em termos práticos, o nascer de novo? E por isso a resposta debochada do Nicodemos, a resposta sarcástica do Nicodemos: ora, é impossível nascer já sendo velho, não é possível voltar ao ventre da sua mãe e nascer novamente. Mas é óbvio que não é disso que se trata, e não é disso que Jesus está falando. E talvez Nicodemos até saiba que não é disso que ele está falando, mas ele está resoluto dentro da sua própria convicção de uma vivência de fé agarrada às suas práticas, aos seus ritos religiosos. Por isso Jesus precisa insistir: nascer de novo é nascer da água e do Espírito. É uma caminhada diferente da caminhada carnal, da caminhada prática da vida mundana que nós temos. Nascer de novo é algo mais profundo, é algo que não se manifesta apenas, ou não começa a sua manifestação na exterioridade. Nascer de novo não é algo que começa nas nossas práticas visíveis diante das pessoas, não é algo que começa de fora para dentro, não é algo visível num primeiro momento. Na verdade, é algo que começa dentro do interior humano, por obra do Espírito Santo. Por isso, nascer de novo precisa ser uma linguagem metafórica, porque não diz respeito a coisas objetivas tão somente, mas a uma transformação plena, interior, integral, que só pode ser exercida pelo Espírito Santo, só pode ser operada pela obra de Deus. E é nessa expressão, é nesse sentido que falar da fé e falar da graça como um ato divino encontra a sua máxima expressão, porque de fato nascer não é algo que depende de quem nasce. Aquele que nasce não desejou nascer, não sonhou nascer, simplesmente nasceu por ato e vontade daqueles que o geraram, daqueles que cuidaram durante toda a gestação, para permitir que de fato algo nascesse, alguém nascesse, e nascesse dependendo novamente dos cuidados para crescer, para desenvolver, para amadurecer. E por isso a metáfora de Jesus em relação ao relacionamento com Deus é perfeita, porque de fato no relacionamento com Deus nós não entramos nele porque primeiro nós desejamos, nós almejamos, nós sonhamos, nós nos importamos. Não, é porque o Espírito Santo de Deus gera dentro de nós e faz produzir em nós toda a boa obra e todo o dom perfeito que Deus deseja realizar nos nossos corações.
A nossa fidelidade, ou santidade, ou piedade, não nasce do nosso próprio desejo, mas tão somente por ação e obra do Espírito Santo. É algo exclusivo de Deus, vem de fora até nós, nos toma na nossa incredulidade, nos toma na nossa falta de fé, de confiança, e nos coloca diante da presença de Deus, apresentando a possibilidade de uma nova existência, a possibilidade de uma nova vivência, uma nova relação. Aí só então, depois que nós nascemos dessa obra de Deus, é que nós conseguiremos entender depois tudo aquilo que aconteceu em nós. E aí, de fato, dar a nossa resposta, ou produzir aquilo que nós podemos produzir, oferecer aquilo que nós podemos oferecer para Deus, que nada mais é do que a nossa fé, a nossa confiança, a nossa crença de que essa obra de Deus, que Ele iniciou, o mesmo Deus é fiel e poderoso para cumpri-la nas nossas vidas. E é por isso que o texto de Jesus e a mensagem de Jesus termina no versículo 16, 17, expressando justamente e fundamentando toda essa obra no amor de Deus pelo mundo. Um Deus que amou tanto, a ponto de entregar o seu único Filho. E é justamente porque o amor de Deus é o fundamento dessa relação, que o amor de Deus se torna também a fonte ou o alvo da nossa fé e da nossa confiança. Quando nós deixamos de viver a nossa prática de fé, a nossa prática de piedade, aos modos de Nicodemos, tentando viver a fé, confiando no nosso esforço, na nossa prática, naquilo que nós podemos oferecer, naquilo que nós podemos mostrar, e passamos a vivenciar a nossa fé confiante no amor estrondoso, escandaloso e absurdo de Deus pelas nossas vidas, aí nós estaremos próximos, ou estaremos perto, ou estaremos a caminho de viver a plenitude do que Deus tem preparado para cada um de nós. E a dificuldade das nossas vidas e a tentação das nossas vidas é justamente essa, é a dificuldade que nós temos de confiar no amor de Deus, porque de fato nós falamos que confiamos, nós dizemos que confiamos, nós acordamos e nos lembramos constantemente disso, mas de fato, no fundo do coração, no fundo da alma, nós a todo instante desconfiamos desse amor, desconfiamos desse cuidado, desconfiamos dessas promessas, desconfiamos dessa palavra, e por causa dessa desconfiança nós nos tornamos inseguros muitas vezes, nós nos tornamos frágeis muitas vezes diante da vulnerabilidade que é a vida, diante da vulnerabilidade que é a nossa existência, diante da vulnerabilidade que é a nossa caminhada. E as tentações, as provações, as dificuldades, as angústias tentam a todo instante lançar dúvidas sobre o nosso coração, de que de fato o amor de Deus sobre as nossas vidas é incondicional. As nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos erros, o nosso coração tenta a todo instante nos condenar e nos afastar da confiança do amor de Deus sobre as nossas vidas. Mas o mesmo evangelista João escreveu lá na sua primeira carta, de que se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. E com essa palavra ele quer dizer o seguinte: essa mensagem, esse evangelho dentro do evangelho, que é o versículo 16 do capítulo 3, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, é a única verdade da qual nós precisamos para viver. E essa verdade precisa estar tão fincada, estabelecida no nosso coração, a ponto de que nada consiga nos abalar, nem as adversidades da vida, nem as enfermidades da existência, nem os confrontos, os perigos que enfrentamos, muito menos as nossas fragilidades, os nossos erros e os nossos pecados. A convicção de que nós perecemos, de que somos frágeis, fracos e pecadores, não deveria nos fazer desconfiar da nossa relação e intimidade com Deus, mas deveria fazer com que nós nos aproximássemos ainda mais da confiança, do amor que permanece sobre as nossas vidas. E por isso o nascer de novo
nesse sentido espiritual, não é algo que acontece de uma única vez, mas é o constante de Deus nas nossas vidas, nos lembrando a cada dia de crucificar o velho homem e fazer nascer um novo, de crucificar aquele que é semelhante a Adão e fazer nascer aquele que é semelhante a Jesus Cristo. E como é que essa semelhança a Jesus Cristo vai se manifestar em nós, seres que continuaremos tão falhos, tão pecadores? Ela se manifestará na confiança absoluta em Deus, assim como Jesus confiou no seu Pai, mesmo diante do abandono, diante da cruz, em que eles clamam: meu Deus, por que me abandonaste? Mesmo na sua pior experiência, a experiência que nós jamais teremos, porque Jesus enfrentou o abandono para que ninguém jamais fosse abandonado por Deus. E diante do abandono, ele resolveu crer e confiar, e disse: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. É a esse modo que o parecer-se com Cristo e o assemelhar-se a Cristo continuará ou crescerá a se revelar dentro das nossas vidas, na confiança irresoluta do amor de Deus sobre as nossas vidas, que se manifestará em observância, em obediência à sua palavra, em confiança nas suas promessas, para fazer assim como Abraão, diante do seu chamado, largar tudo se for preciso, porque confia naquele que o chamou, naquele que o prometeu. E justamente essa é a salvação de Abraão, diz o apóstolo Paulo. Não as suas obras, não os seus méritos, não o fato de ele ser pai de uma grande nação, mas o fato de que ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. E o que Jesus nos pede, o que a palavra de Deus nos pede, é tão somente a confiança, crer em Deus. Crer é ceder diante daquele que tudo pode, compreender que nós nada podemos e confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que ela guiará os nossos passos para aquilo que Deus tem preparado para os nossos corações, mas preparado para que vivamos as plenitudes das suas bênçãos, das suas graças sobre as nossas vidas. E justamente quando nós confiamos nesse amor irresolutamente, quando nós aprendermos a confiar sem desconfiança, nós começaremos a demonstrar no nosso dia a dia o quão parecido com Cristo nos tornamos, a fim de que esse amor que nos abençoa também começa a abençoar o que estão às nossas voltas. O nosso maior pecado, a nossa maior fraqueza tem sido não confiar absolutamente, irresolutamente no amor de Deus sobre as nossas vidas. Quanto mais nós abraçarmos e quanto mais orarmos para que o Espírito Santo de Deus gere em nós essa confiança, gere em nós essa certeza de que em toda circunstância, momento e situação, mesmo na mais vergonhosa das nossas vidas, o amor do nosso Pai permanece sobre nós, mais a nossa vida refletirá e abundará, derramará desse amor também para os que estão à nossa volta, para os que estão ao nosso lado. E assim as obras se manifestam no nosso dia a dia, não como um esforço para atrair o amor de Deus e para conquistar o favor de Deus, mas como uma consequência óbvia, uma consequência necessária de um coração que foi inundado pelo amor de Deus, de um coração que foi inundado pela certeza de que o amor de Deus permanece nos corações, e que é isso que nos salva todos os dias, nos salvará todos os dias, porque o Filho do Homem não veio para julgar nem para condenar o mundo, mas para que nós fôssemos salvos por Ele, salvos não só para uma eternidade por vir, mas salvos no nosso dia a dia, na nossa vida diária, para viver as maiores bênçãos de Deus. E não existe bênção fora do amor, não existe dádiva fora do amor, não existe prosperidade fora do amor de Deus. Que o Espírito Santo de Deus abra os nossos corações e nossas mentes, para que a cada manhã, a cada anoitecer, essa confiança permaneça em nossos corações,
e frutifique nas nossas vidas e faça crescer nas nossas vidas, a fim de que o nome do nosso Deus seja glorificado, a fim de que a palavra do nosso Deus gere fruto nas nossas vidas e gere testemunho para as outras pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Se você crê nessa palavra, eu te convido a ficar de pé para confessarmos juntos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se assentar, nós vamos louvar também em resposta a essa pregação. Contou com a presença de 32 pessoas, a oferta R$ 63,00 destinada à comunidade da Redenção de Novo Hamburgo. A oferta de hoje é uma oferta sinodal e é destinada ao programa de acompanhamento de estudantes de teologia da ISLB. E a gente vem avisando e falando todos os cultos, sobre
a campanha do telhado. Então, continuamos com a campanha do telhado para reforma, para o telhado não cair na nossa cabeça. E também que hoje tem uns quitutes ali para vender no final do culto, que todo o valor arrecadado vai reverter para a questão do telhado. Então, por favor, a gente precisa vender todas as coisas que estão lá. Também tem uma ação entre amigos que a gente iniciou a semana retrasada, se eu não me engano. Essa ação é também para arrecadar dinheiro para o telhado. Os prêmios estão ali atrás, um cobre-leito, toalhas, um kit da Natura e um... Me ajuda, Adriana? Um tapete. Isso, é um bonequinho ali. Ai, gente, eu não consigo dizer esse nome, desculpa. Também sobre as nossas reuniões, todas as terças e quartas-feiras a gente tem reunião de células, células que se diz? Terças-feiras é na minha casa, na nossa casa. Quem estiver interessado nas terças, eu acho que é online ainda, né? Então, o que a Kátia falou. Quem estiver interessado em participar dessas células pode falar com a Kátia, com a Adriana, com o Marco Negruni, Ronaldo, que a gente vai ficar muito feliz de receber mais uma pessoa, mais um membro aqui da comunidade nas nossas células. É muito legal, é uma célula de crescimento, de aprendizado, de a gente conversar sobre a palavra que a gente ouviu no domingo. Também na quarta-feira, já se iniciou, quarta-feira passada, a OASE. Então, todas as quartas-feiras a gente tem um encontro das senhoras da OASE às 14h30 aqui na igreja. Todas as pessoas são bem-vindas. Eu acho que não tem distinção de idade, né? Todo mundo pode, todas as mulheres da comunidade podem participar. No dia 25 e 26 de março acontecerá um encontrão de 2023 em Ivoti. As inscrições continuam abertas até as inscrições continuam abertas, as inscrições feitas daí, isso aqui já passou, né, até dia 22 de março, não, as inscrições feitas de 1º de março a 22 de março passa a ter o valor de R$50, e as inscrições feitas no dia do evento será de R$60. Então, também quem quer ir no encontrão e não tem condições de se locomover ou não tem um veículo próprio, pode falar com o pessoal, o Marco Negruni, eu sei que já se colocou à disposição, e conversar com outros que vão ir e a gente agendar caronas, né, para ida e volta. Hoje, isso eu já falei no início, hoje no final do culto teremos a nossa cantina com a venda de deliciosos quitutes e também algumas pizzas que foram feitas ontem. Então as pizzas foram feitas ontem de noite, sobrou alguma coisa congelada, então ainda está à disposição no valor de R$35. E também na nossa próxima cantina, quem quiser e tiver disponibilidade pode nos ajudar trazendo algum quitute, alguma coisa para venda. Então os recados de hoje são esses. Obrigada. Obrigado. Nós vamos então ter um momento de ofertas. Enquanto nós ofertamos, nós também cantamos. Pudesse te ver.
de oração. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós louvamos e agradecemos pelo Teu amor e Teu cuidado, e pela palavra que Teu Espírito Santo envia às nossas vidas, aos nossos corações, que nos dá a confiança e a certeza de que a Tua vontade sobre as nossas vidas é boa, perfeita e agradável, de que não há nada que afete o Teu bem-querer sobre as nossas vidas e o Teu bom desejar sobre o nosso viver e a nossa existência. E é confiantes, ó Deus, nesse Teu bem-querer sobre nós, no Teu cuidado, no Teu amor e na Tua proteção sobre as nossas vidas, que nós oramos, Senhor, pelo nosso país, nossa nação, desejando o Teu cuidado, desejando a Tua bênção e a prosperidade do Senhor sobre a vida dos nossos compatriotas, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Desejamos e oramos, Senhor, pela Tua igreja, não só a ISLB, mas como todas as que têm levantado e têm tentado viver o Teu Evangelho de forma honesta e verdadeira. Oramos, Senhor, para que ministros do Evangelho, não apenas ordenados, mas testemunhos do Senhor sejam levantados, verdadeiros testemunhos que levem as pessoas a conhecer Tua bondade, Teu amor, Teu zelo para com cada um de nós. Ó Deus, rogamos, Pai, para que a Tua boa obra alcance mais e mais pessoas e que essa certeza daquilo que tem preparado para nós inunde corações, mentes e almas, Senhor, levando pessoas das mais diversas origens e locais a vivenciarem ainda um pouco, ainda um pouquinho daquilo que o Senhor tem reservado para nós no Teu reino celestial. Senhor, cuida de cada um de nós, especificamente das nossas famílias. Alcança, Senhor, os enlutados, alcança os enfermos, alcança os presos, alcança aqueles que padecem de necessidade, seja ela das mais diversas e das quais nós não conhecemos. Senhor, colocamos diante das Tuas mãos os nossos mais queridos e amados, nossos familiares, pedindo Tua bênção, proteção e o Teu cuidado sobre a vida de cada um deles. Oramos, Senhor, também por nós, clamando pela Tua boa vontade sobre as nossas vidas, a fim de que tudo aquilo que nos acontecer esteja sob Tua orientação, sob Teu cuidado. Nos ajuda a viver de acordo com a Tua palavra, Senhor, para que manifestemos ainda mais o Teu reino nesse mundo e o nosso testemunho, Deus, seja vivo e eficaz e seja resplandecente de toda a boa obra que o Senhor tem realizado em nós. Ó Deus, tanta coisa que nós podemos colocar diante de Ti e temos a colocar diante de Ti, mas sabendo, Senhor, do Teu cuidado e sabendo da nossa incapacidade de expressar tudo aquilo que temos a colocar, nós oramos em conjunto e em comunidade com as palavras que o Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nos ensinou, quando juntos dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A comunidade pode se assentar. Nos preparamos para receber a bênção do Senhor, cantando. De pé uma última vez, para recebermos a bênção do nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a sua paz. Vão em paz e sirvam ao Senhor com alegria. Esse é o desejo do coração de Deus. Ainda cantamos mais uma vez e encerramos nossa celebração. Seja Deus, Senhor.